Muito bem, pessoal, está começando mais um episódio do podcast Futebol Inglês. Ó, a gente estava sumido, mas a gente voltou e a nossa equipe está escalada aqui novamente com a volta do nosso craque camisa 10, Master. E aí, cara, tudo certo? Bom te ver novamente por aqui. E é isso aí, é bom estar de volta, José. Vamos lá, vamos fazer esse episódio aqui e colocar a galera a par do campeonato inglês. É isso aí, também estava sumido, também o nosso camisa 9 aqui, Eduardo Werner. E aí, cara, tá tudo certo? Tudo certo, José, beleza, Master, pessoal que tá ouvindo a gente aí em casa. Vamos aí então para mais um episódio aí do podcast, falar tudo o que ocorreu aí no futebol inglês. É isso aí, aconteceu bastante coisa, né? A gente vai começar falando para vocês, pessoal, rapidamente da Premier League, né? A Premier League teve rodada aí no final do ano, né? Ali, final do ano, começo do ano, e a gente só vai atualizar vocês porque só vai ter jogo aí no próximo final de semana, né? Então, a gente teve muitos jogos acontecendo, né? Como de praxe, a gente teve no dia 29 de dezembro vitória do Liverpool sobre o Wolverhampton, 1-0, jogo difícil, mas o Liverpool venceu por 1-0, Manchester City venceu o Sheffield também por 2-0, também um jogo muito difícil, Burnley perdeu em casa para o Aston Villa 2-1, Brighton empatou com o Chelsea 1-1, Watford venceu o Wolverhampton 2-1, Southampton venceu o Tottenham por 1-0, Newcastle perdeu em casa para o Leicester 3-0, West Ham 4-0 no Bournemouth, o Norwich empatou com o Crystal Palace 1-1, Manchester City venceu o Everton 2-1. Liverpool tá só com 58 pontos na liderança e o Leicester tá com 45 na segunda colocação. Ô Eduardo, o título já tá praticamente bem encaminhado, né? Não tem muito o que fazer. Esse ano o Liverpool vai conseguir ser campeão, né? E vale lembrar que o Liverpool também tem um jogo a menos ainda, né, do que seus rivais diretos, então são 13 pontos de vantagem. Liverpool não perde na Premier League já faz mais de um ano, só tem um empate, né, nessa campanha aí, que é contra o fora de casa contra o Manchester United, né? Então uma campanha praticamente perfeita do Liverpool. Temporada passada bateu na trave, né, contra o City. Esse ano eu já acho que não tem mais chance nenhuma outra equipe aí de bater o Liverpool. O Liverpool tá praticamente imbatível aí nessa temporada do futebol inglês. Vivo ainda na FA Cup, vivo na Champions League, campeão do Mundial de Clubes. O único campeonato aí que não vai ganhar esse ano, não tem mais chance de ganhar, é a Copa da Liga, né, que foi eliminado porque teve que jogar aí com o time C praticamente, por causa lá da disputa do Mundial. Mas na Premier League aí, parece que finalmente o Liverpool vai conseguir um título aí da Premier League aí depois de já fazem 30 anos, né, que o Liverpool não se sagra campeão inglês. É isso aí. A Manchester City está em terceiro colocado com 44 pontos, o Chelsea está em quarto com 36, Manchester United com 31, Tottenham é o sexto com 30 pontos. Esses são os 6 primeiros aqui da Premier League. Lá na parte de baixo da tabela, Bournemouth, primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 20 pontos, Watford é o penúltimo com 19 e Norwich com 14 pontos. Essa então é a classificação aí da Premier League. Bom, agora vamos falar dos jogos que estão acontecendo nessa semana, né? Nós temos jogos de Copa acontecendo, nós temos FA Cup, nós temos Copa da Liga. Vamos começar com o que aconteceu há alguns dias atrás, e foi uma porrada de jogos que aconteceram nessa FA Cup. Ô Eduardo, de tantos jogos, se a gente for falar resultado por resultado, vai ficar aqui um ano, né? Fala aí os jogos que tu achou mais destacáveis, talvez a vitória do Arsenal, do Manchester City, do Queen's Park Rangers. Dá uma falada aí dos jogos dessa FA Cup, os que mais te chamaram a atenção. Pois é, a FA Cup, né, o torneio mais antigo de futebol do mundo, começou alguns meses já atrás, né, com as equipes das ligas semiprofissionais, amadoras da Inglaterra, e no último final de semana chegou a fase em que as equipes da Premier League e da Championship entraram, né, na competição. Então tivemos muitos jogos aí no sábado, no domingo e também na segunda-feira, e tivemos algumas decepções aí, por exemplo, o Newcastle foi até Grande Manchester enfrentar o Rochdale e empatou por 1-1, até abriu o placar, mas acabou tomando um gol no finalzinho de um atacante de 40 anos do Rochdale, que acabou aí levando a partida por replay, que vai ter que ser jogada lá em Newcastle. O Queen's Park Rangers venceu muito bem, você tinha citado, né, o QPR,
ganhou de 5-1 do Swansea City, em casa. O QPR que havia vencido na rodada anterior da Championship o Cardiff por 6-1 também, então o QPR aí tá batendo nos times galeses bastante. Tivemos o clássico de Liverpool, o Liverpool vencendo o Everton por 1-0. Liverpool jogou com o time completamente reserva, muitos jovens em campo, e o Everton, com seu time completo, não conseguiu bater o Liverpool. Os donos da casa, aí, o jogo foi no Anfield, venceram por 1-0, o gol do Curtis Jones, um golaço aí do jovem que marcou seu primeiro gol com a camisa aí do Liverpool. Outro jogo interessante aí, colocou frente a frente o Arsenal contra o Leeds United, o Leeds que é o líder atualmente aí da Championship, da segunda divisão inglesa. O Leeds jogou bem melhor a partida, criou muitas chances aí, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo o Arsenal acabou aí marcando 1-0, o gol do Reece Nelson, e acabou avançando aí de fase na FA Cup. Tivemos muitos outros jogos, né, não dá para falar tudo aqui, mas um confronto da próxima fase, né, que já foi sorteada, eu acho bem interessante. Pode ser que aconteça o confronto Coventry City contra Birmingham. E por que isso é curioso? Porque nessa temporada específica, o Coventry está jogando no estádio do Birmingham. Eles não estão disponíveis lá para jogar no seu próprio estádio, problemas administrativos e tudo mais, e eles estão tendo que jogar no estádio do Birmingham. Ou seja, pode ser que o Birmingham jogue no seu próprio estádio, só que como time visitante dessa vez. Algo que não acontece muito lá na Inglaterra. Bem um caso curioso aí, que pode acontecer na próxima fase da FA Cup. É isso aí. Ô Master, tu vendo os resultados aí, o que também te chamou a atenção? Quais foram as zebras aí que tu olhou e pensou esses times mais alternativos aprontando contra os times maiores? Olha, um jogo complicado que foi, um jogo bem difícil ali. Foi um 0-0 entre Wolverhampton e Manchester United, que levou o jogo aí pro Old Trafford. Duas equipes da Premier League, então o Wolverhampton tá jogando bem demais. E foi um combate aí bem difícil entre eles. Então temos o replay, o que não é bom pro United, né? Mais uma partida aí na temporada, eles que também vêm tropeçando na tabela da Premier League. A outra partida interessante foi o Watford contra o Tranmere Rovers, foi 3-3 na casa do Watford. Eles abriram 3-0 e o Tranmere ainda chegou a empatar no final do jogo, levando também mais uma partida pro replay. Então são dois jogos aí que foram bem interessantes de acompanhar também. Então é isso aí, a gente vai ter o replay de vários jogos acontecendo aí nas próximas semanas. E também alguns jogos envolvendo a semifinal da Copa da Liga aconteceram aí ontem, né? E hoje vai acontecer o segundo jogo. Ontem aconteceu Manchester United e Manchester City, 3-1 para o Manchester City. Ô Eduardo, me conta um pouquinho essa situação. O Manchester United, que até algum tempinho atrás, algumas semanas atrás, tinha vencido, né, o Manchester City. Mas agora o negócio inverteu. O Manchester City voltou a vencer o Manchester United. Fala um pouquinho sobre esse jogo. Pois é, lá na casa do United, no Old Trafford, os rivais aí se enfrentaram então pela semifinal aí da Copa da Liga. Partida de ida, são jogos de ida e volta aí nessa fase da Copa da Liga, e o City abriu 3-0 já no primeiro tempo. Gols aí do Bernardo Silva, do Mahrez e do Andrés Pereira contra. Então, tarefa super difícil aí pro United de virar, ou pelo menos diminuir o placar aí no segundo tempo. Conseguiu com o Rashford, diminuiu ele aí para 3-1. Então, o United tem uma parada bem difícil aí de reverter, né, daqui a alguns dias o resultado lá na casa do City, lá no Etihad, né? Então, porque essas duas equipes aí ganharam os 4 últimos títulos dessa competição, né? O United uma vez e o City 3 vezes. Então faz bastante tempo aí que a Copa da Liga está lá em Manchester, o troféu, né? E na outra semifinal aí temos Leicester e Aston Villa, partida de ida que será realizada hoje, né, na quarta-feira, no dia que a gente está gravando, na casa do Leicester, partida de volta lá na casa do Aston Villa. Vale lembrar aí que o Villa eliminou o Liverpool na rodada anterior e o Leicester City eliminou o Everton. Agora, o outro jogo que a gente vai ter entre Leicester e Aston Villa, ô Master, qual seria o teu palpite pro jogo? Qual tu acha a equipe que chega melhor para esse confronto? O Leicester City com certeza vem numa fase excepcional, mais com seu atacante Vardy,
Então, a minha aposta é neles, com certeza, para conseguir a vitória. É isso aí, então a gente vai ter esse jogo acontecendo no dia da gravação desse podcast, né, às 17 horas. Vamos ver o que pode acontecer em relação a esse jogo. Bom, agora falando das divisões aí do futebol inglês, a gente teve alguns jogos acontecendo pela League Two, a quarta divisão do futebol inglês, nesse dia 4 de janeiro. A gente teve alguns jogos bem interessantes, né, acontecendo. O Cheltenham venceu o Oldham pelo placar de 3-0. O Crawley empatou com o Forest Green por 1-1. O Macclesfield venceu o Cambridge por 1-0. O Mansfield perdeu em casa para o Grimsby, 1-0. O Salford City foi derrotado em casa pelo Walsall, 2-1. Scunthorpe perdeu em casa para o Plymouth, 3-1. O Stevenage empatou com o Colchester em 0-0. E o Swindon empatou em 1-1 com o Bradford City. Esses foram os jogos que aconteceram na última rodada, né? E a gente também teve um jogo adiado entre Carlisle e Newport County, que vai acontecer em outra data que a Federação Inglesa ainda vai marcar. O meu amigo Eduardo Werner, a gente teve jogos interessantes acontecendo ali do Forest Green e do Plymouth, né? Equipes que estão no playoff. Não essas duas equipes se enfrentaram, mas elas tiveram situações parecidas ali, com 41 pontos, tá bem embolado nessa zona de playoff e também ali para entrar ali no grupo de acesso direto, né, Eduardo? Exatamente, né? Nessa League Two, duas equipes parecem estar despontando um pouquinho das outras, né? Que é o Swindon, que está liderando, e o Exeter City, que está aí na vice-liderança. Abaixo disso, várias equipes aí bem emboladas aí na briga aí pela terceira vaga de acesso direto, né? Para a terceira divisão, e também das 4 vagas na zona de playoffs. Você falou aí do Plymouth Argyle e do Forest Green, né? Forest Green que empatou com o Crawley fora de casa por 1-1. Enquanto que o Plymouth venceu o Scunthorpe fora de casa. O Plymouth que recentemente, aí nesse mês, inaugurou uma nova arquibancada lá em seu estádio. Outro jogo aí que é de destaque aí nessa rodada da League Two é a vitória do Grimsby Town fora contra o Mansfield Town, né? Esse que é um clássico local lá na Inglaterra, e o Grimsby recentemente contratou o treinador Ian Holloway, que recentemente aí passou por equipes como o Queen's Park Rangers, e deu uma decaída aí na sua carreira. Estava treinando aí Championship recentemente, agora está treinando aí o Grimsby Town na League Two, mas chegou lá com status de ídolo praticamente. E o Grimsby nessa partida aí teve um jogador expulso logo aos 10 minutos do primeiro tempo, mas mesmo assim foi para cima e conseguiu fazer 1-0 aí com um gol contra, inclusive, vencendo aí fora de casa. Um resultado bem importante, já que o Grimsby estava lá na parte de baixo da tabela. A League Two aí bem bolada, aí, tanto lá na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. O Master, o Salford City empatou nessa rodada, né? Perdeu, na verdade, nessa rodada, jogando em casa, né, para a equipe do Walsall. A gente colocava o Salford como uma equipe favorita a conseguir o acesso, ou pelo menos ir ali para os playoffs. Tu acha que a campanha tá decepcionante ou ainda é cedo para poder falar? Não, acho que a campanha tá sendo boa, sim. A primeira temporada na quarta divisão, pela primeira vez, estão em 12º. A partida foi direta contra o Walsall, que tá em 11º, agora com a tabela atualizada. Então, tá indo bem, sim, na metade da tabela. Uma temporada que é bastante extensa, são 20 partidas que faltam ainda. Não sei se eles vão chegar a brigar por playoffs, mas mantendo do jeito que tá, o Salford tá indo muito bem. E aí, quem sabe na próxima temporada, dependendo aí de reforços, claro, eles possam brigar por algo a mais. Mas eu na minha concepção, não diria que a temporada tenha sido decepcionante, não. Muito bem. Passando aqui um pouco a tabela da quarta divisão, né? A gente já tinha passado ali os primeiros colocados. Swindon, líder do campeonato, com 50 pontos. Exeter, segundo, com 47. Crewe, na terceira colocação, com 44. Bradford City abre a zona dos playoffs com 44 também. Cheltenham, na quinta, com 41. Plymouth, na sexta, com 41. E Forest Green, na sétima, com 41 pontos. Lá na parte de baixo da tabela, a gente vê na zona de rebaixamento Stevenage e Morecambe, ambos com 18 pontos. E agora, subindo um nível aqui do futebol inglês, na League One, a gente teve os jogos também teve jogos acontecendo no dia 4. Na verdade, que eles foram adiados, né? Só tivemos 2 jogos acontecendo, um no dia 4 e um no dia 7.
o que aconteceu no dia 4 foi a vitória do Sunderland para cima do Lincoln City, pelo placar de 3-1, né? O Sunderland que tá voltando aí, né? Alguns resultados bons. Na antepenúltima rodada tinha vencido o fora de casa do Doncaster. Na penúltima rodada empatou fora de casa com o Fleetwood. E nessa rodada venceu o Lincoln City pelo placar de 3-1. O Sunderland novamente tá ressurgindo, né, Eduardo? Tá chegando perto ali da zona dos playoffs. Será que pegou um embalo bom agora? Já não perde há mais de 5 jogos já. O Sunderland nessa temporada é uma situação curiosa, né? Porque eles ficaram muito tempo sem vencer, muito tempo empatando e perdendo, caindo na tabela, né? Tendo problemas aí administrativos que ainda continuam, problemas aí com o dono e também problemas aí na comissão técnica, mas conseguiu alguns bons resultados aí nos últimos jogos, né? Igual você disse, não perde 5 jogos, mas tá decepcionando demais, né, nessa temporada. A temporada passada chegou até a final dos playoffs da League One, perdendo por Charlton, lá no Wembley, né, bem no finalzinho, perdendo o acesso aí nos últimos minutos. Essa temporada a gente esperava que o Sunderland tivesse um desempenho igual ou melhor ainda do que na temporada passada, brigando aí pelo acesso, mas até o momento não está acontecendo isso. Vamos ver aí se nas próximas rodadas continua esse embalo aí, que daí acaba entrando aí na zona dos playoffs, que é onde o Sunderland, pelo elenco que tem e pela torcida que tem, merece estar, né? Muito bem. Ainda falando da terceira divisão, a gente tem o líder do campeonato que deu uma tropeçada, né, nas últimas rodadas, não vence há 4 jogos, mas como fez uma bela gordurinha, o time ainda é líder do campeonato e com 3 pontos de diferença para o segundo colocado, né? Que é o Wycombe Wanderers, que não jogou, né, nesses últimos dias, mas o último dia que ele jogou, ele empatou com o Ipswich pelo placar de 1-0. Master, dá uma faladinha do Wycombe e que, assim, é muito legal que o time conseguiu fazer uma gordura, mas nas últimas rodadas tá tropeçando, tá vendo o Rotherham chegar e também as outras equipes ali, até porque na terceira divisão sobem 2 equipes diretamente e 4 pegam playoff. Fala um pouquinho do Wycombe. Com certeza, cara. Esses últimos 4 tropeços aí, apenas um foi empate. Os outros foram 3 derrotas, o que com certeza fez com que a galera ali em seguida se aproximasse, principalmente o Rotherham, que tá aí com 41 pontos e vem de uma boa sequência de vitórias. A sorte ainda que o Wycombe teve é que empatou justamente com o Ipswich, que é alguém que briga diretamente lá na parte de cima, que em tese é o time que muitos já diriam garantidos para subir de novo, não é um time que ficaria na terceira divisão. No caso agora eles caíram para quinto, tem uma rodada ainda para fazer, e aí vai se aproximar ainda mais lá do primeiro e do segundo. Tá sendo uma temporada muito boa do Wycombe, mas tem que tomar cuidado, o campeonato é longo, então você perde aquele gás que você tem, e um tropeço o pessoal já chega perto. Imagina com 4 tropeços aí nas últimas 4 rodadas. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. É verdade. E o Rotherham, né, que caiu da Championship para a League One, né, nessa última temporada agora, tá indo bem. 3 vitórias seguidas nos últimos 3 jogos, 41 pontos. Tá chegando ali perto do Wycombe, né, e vai brigando bem por essa vaga para subir para a Championship. O Eduardo, Rotherham, o que tu tá vendo do Rotherham no campeonato? A equipe, será que consegue voltar para a Championship nessa temporada? O Rotherham, que nas últimas temporadas está sendo uma daquelas equipes ioiô, né? Ou golfinho, como você quiser chamar. Sobe para a Championship, cai para a League One. Sobe para a Championship, cai para a League One. Todo ano é assim. O pessoal lá na Inglaterra, lá dá para ver as outras torcidas comentando que já estão de saco cheio já do Rotherham, não querem que o time suba. Preferem muito mais que o Wycombe, por exemplo, que veio da 4ª divisão recentemente, suba para a Championship, ou que o Ipswich, que é um time, né, que caiu da Championship na temporada passada, mas que é bem mais tradicional que o Rotherham. Então eles preferem que essas equipes subam, né? Ou quem sabe até o Oxford United, que está ali na zona dos playoffs. Mas o Rotherham também tá com essa fama aí na Inglaterra de ser uma equipe ioiô, e o pessoal lá não gosta muito disso. Apesar disso aí, né? A equipe vem apresentando bons resultados aí na temporada. Apesar de ter sido eliminada aí da FA Cup no último final de semana, embalou aí 3 vitórias na Championship, não perde aí algumas boas rodadas já, e tá aí a 3 pontos do Wycombe, né? Já aproveitou esses tropeços aí do Wycombe, Wycombe do Akinfenwa, né? Grande Akinfenwa, literalmente grande Akinfenwa.
Mas então o Rotherham então brigando bem aí por essa vaga direta aí de acesso aí para a Championship novamente. E só para completar a League One, né, vamos falar um pouquinho sobre a situação de alguns clubes, né? A gente já falou do Sunderland, tem o Portsmouth, né, que está ali em 10º colocado com 35 pontos. No seu último jogo, empatou fora de casa com o Gillingham. Temos o Blackpool na 12ª colocação com 34, perdeu no último jogo para o Rotherham, né, por 2-1. O Burton Albion ali, 14º colocado, 33. Lincoln City, 16º com 30. Na última rodada perdeu, né? Como a gente falou, para o Sunderland. Lá na zona de rebaixamento, a gente tem o Tranmere, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Perdeu em casa para o Coventry City por 4-1. Temos o Salted na 22ª colocação, com 9 pontos em 24 jogos, situação bem difícil. E lá em último colocado, o Bolton, né, com 7 pontos, mas se não tivesse tido aquele problema dos menos 12 pontos, a equipe teria 12 mais 7, teria 19 pontos, né? Estaria muito melhor que o Salted, por exemplo. Então, estaria bem perto ali do Tranmere e 5 pontos aí para sair da zona de rebaixamento. O Bolton mostrou uma boa recuperação, né, Eduardo? Assim, apesar de tudo, apesar de que provavelmente o time vai ser rebaixado, a equipe vem pelo menos jogando com dignidade, né? Certamente o Bolton tá surpreendendo bastante a mim, especificamente, né? Eu não achei que a equipe fosse chegar a pontos positivos tão rapidamente, por todos os problemas aí que teve, né, no começo do ano, no começo da temporada, pontos tirados, né, menos 13 pontos, e com todo o problema de elenco também que teve, mas a equipe se recuperou bem, estaria no momento na vice-lanterna, né, da competição, se não tivesse perdido aqueles pontos, estaria à frente aí do Southend, que está tendo uma temporada horrível aí, com apenas uma vitória no campeonato até agora. Bota em 21 rodadas, 4 vitórias, 7 empates e 10 derrotas, apesar de ser sim uma campanha ruim, né, de pontuação e de rebaixamento, vem surpreendendo sim, né, pelo que aconteceu no começo da temporada. E a torcida tá comprando a briga aí do time, né? Tá apoiando bastante. Sabe a situação da equipe, né? Não tá exigindo coisa impossível da equipe. E o Bolton vem apresentando alguns reforços aí nos últimos dias, inclusive um jogador da 9ª divisão inglesa acabou de chegar aí na equipe. Jogava num time amador ali da região, tava jogando bem. O Bolton foi lá e pegou ele. Então a equipe fazendo um ótimo trabalho aí de scouting ali na região. E falando no Bolton, o Bolton tá bem interessante que ele tá tendo bons públicos, né? Tá. Nesse último jogo, por exemplo, que foi um jogaço, 4-3 pro Burton Albion, né? A equipe perdeu em casa, mas mostrou um público ali de quase 12 mil pessoas. Chegou a fazer 2-0 com 11 minutos, mas sofreu uma virada para 4-2 e lá no finalzinho ainda chegou a descontar para 4-3, mas terminou assim 3 pro Bolton, 4 pro Burton Albion. Então, pô, muito interessante esse jogo até que rolou o último jogo do Bolton. Quem sabe podia estar em 3 pontos a mais, né? Chegado aos 10. Mas, enfim, né? Vamos ver o que pode acontecer. A gente sempre torce aí para o Bolton consiga se recuperar, né? Uma equipe muito tradicional, muito bacana e que está tendo um recomeço bem bacana, né? Depois daquele começo de temporada bem turbulento. Mas, enfim, vamos pular para a Championship, o segundo nível aí do futebol inglês. Nós também tivemos jogos acontecendo no final e no começo do ano, né? O último jogo que aconteceu foram nos dias 1 e 2. A gente teve muitos jogos acontecendo e vamos começar falando de uma sonora goleada do Queen's Park Rangers, 6-1 contra o Cardiff. O Master, que, meu Deus, cara, 6-1 contra o Cardiff, passou por cima aí dos times galeses mesmo, não quis nem saber. Queen's Park Rangers que estava bem, né, até algumas rodadas, mas vem se recuperando aos pouquinhos. 6-1, fala um pouquinho sobre esse jogo. 6-1, sim, um resultado maiúsculo. Excelente pro saldo de gols do Queen's Park, né? Uma pena que no finalzinho do jogo, aí, aos 46 do segundo tempo, eles levaram um gol, senão seria um 6-0 aí bem expressivo. Eles que estão aí estacionados em 15º na tabela e, como eu falei, bom pro saldo de gols deles, eles levaram muitos gols já nesse início de campeonato e ainda tá com um saldo negativo com -4. Mas se continuar jogando dessa forma, o time encaixado, como demonstrou o futebol que mostrou aí na rodada do dia 1º, o time com certeza sobe um pouquinho mais na tabela e se distancia lá do rebaixamento. É isso aí.
E a gente também teve um jogo muito interessante, cheio de gols, jogaço entre Nottingham Forest e Blackburn Rovers. 3-2 para o Nottingham Forest, né, que chegou a fazer 2-0, viu o Blackburn descontar, né, inclusive com gol de um jogador muito famoso, né, o Downing, aquele mesmo, jogou no Arsenal, jogou no Liverpool, jogou no West Ham, jogou no Middlesbrough, e nessa temporada está defendendo o Blackburn, marcou o gol para descontar esse resultado contra o Nottingham Forest, né? Tudo isso no primeiro tempo, mas o Graban colocou a equipe novamente do Forest à frente do placar. E depois o Blackburn chegou a descontar, mas ficou assim mesmo, 3-2, um ótimo público lá no City Ground, mais de 27 mil torcedores acompanhando essa vitória do Nottingham Forest, que com essa vitória está aí na quarta colocação com 43 pontos, né? Claro que tá ali a pouco mais de 9 pontos ali do segundo colocado, que é o West Bromwich, que é o primeiro time dentro da zona aí de classificação direta para a Premier League, mas tá brigando firme ali nos playoffs, né, Eduardo? Nottingham Forest, 3 vitórias consecutivas, tá numa fase boa. Tá numa fase boa, sim. 3 vitórias consecutivas, igual você disse. O Forest tá com um jogo a menos ainda que seus rivais. Então, caso vença esse jogo a menos, que é contra o Reading, pode aí lá para a terceira colocação do campeonato, né? Eu acho muito difícil que o Nottingham Forest consiga o acesso direto, né? Fique aí nas 2 primeiras colocações do campeonato. Apesar de a gente estar aí na metade do campeonato ainda, eu vejo aí o Leeds e o West Brom na briga pelo título e vão deixar aí as outras equipes brigando aí por uma vaga nos playoffs, né? Inclusive aí o Forest, eu acho que vai sim para os playoffs, ou vai brigar até o fim por uma vaga nos playoffs, e aí no mata-mata aí pelo acesso, pouco importa o que aconteceu antes, e cada jogo aí é um jogo, né? É isso aí, essas foram as palavras do Eduardo sobre o Nottingham Forest, né? A gente vê ali o Fulham vindo ali na quinta colocação com 42 pontos. Na última rodada perdeu em casa para o Reading 2-1, não é jogo para se perder. O Swansea venceu, né? Teve ali uma fase ruim, mas conseguiu voltar às vitórias, venceu o Charlton por 1-0, né? E um time que também tá surpreendendo, tá chegando perto ali dos playoffs, é o Millwall, né? Tradicionalíssimo Millwall, tá com 40 pontos na 7ª colocação e um pontinho ali para entrar na zona. Tá uma situação bem legal do Millwall, né? Brigando bem, de vez de ser como normalmente é ali no meio da tabela, brigando pela parte de baixo, o Millwall tá chegando mais firme. Ô, Master, dá uma olhadinha nessa situação do Millwall, que venceu já na 2ª vitória consecutiva já. Tá sim, é interessante sim. Eles estão em 7º colocados na tabela, mas são 3 pontos de diferença entre eles e o terceiro colocado, que é o Brentford. Então é um time que com certeza briga nessa zona de playoffs. É muito bom ver eles lá em cima disputando uma posição tão alta novamente. Eles que venceram aí na rodada do dia 1º, o Luton, que é o lanterna do campeonato. Eles venceram por 3-1 em casa, e eles começaram o jogo perdendo ali, na 41 minutos, o Luton abriu o placar, mas o Millwall, tranquilo na segunda etapa, virou e terminou em 3-1. Então vamos ver o que aguarda as próximas rodadas da equipe, e quem sabe sim, eles brigam ali junto com o Swansea, com o Fulham. Imagina, olha só a disputa que tá sendo ali em cima, né? Com o Brentford até o Forest também, são outros grandes times. Vamos ver se eles conseguem pescar essa vaguinha. É verdade, e outro time que também poderia chegar, mas perdeu os últimos 3 jogos, é o Sheffield Wednesday, neste último jogo derrotado novamente 1-0 para o Hull City, que vem ali na colocação abaixo, né, na 9ª colocação, 2 vitórias seguidas, tá subindo aos pouquinhos, tá chegando, Hull City aí que, quem sabe também possa ser outra equipe, tá muito embolado essa entrada para os playoffs, né, só para você ter uma noção ali, ó, acho que dá até para considerar o 13º, que é o Blackburn, tá com 36, e o primeiro time dentro da zona de classificação dos playoffs tem 41. Então aí, ó, são 5 pontos e sei lá quantas colocações, então é muito time que pode chegar ali, com certeza, não tenha dúvida disso. O Middlesbrough também tá numa recuperação muito grande, né? A equipe tava lá na zona de rebaixamento, mas vem subindo, já emplacou aí a sua 4ª vitória seguida, né, nessa última rodada venceu o Preston North End fora de casa por 2-0. Preston, que também era outra equipe que estava muito bem, mas que perdeu alguns jogos, tropeçou e está em 10º agora, né? Muito interessante isso.
Derby County na 17ª colocação também deu uma melhoradinha, venceu 2 jogos seguidos, estava muito mal também, vem subindo junto com o Middlesbrough. A gente vê lá bem na parte de baixo da tabela, o primeiro time fora da zona é o Stoke, que inclusive até venceu também, né? Venceu algumas rodadas, também não vencia, e junto com outras equipes aí como Derby, Middlesbrough, Queen's Park Rangers, Blackburn não, o Reading também, vem vencendo bastante, vem tendo uma sequência de recuperação boa, né? Stoke ali que nessa rodada venceu a equipe do Huddersfield, por um placar até engraçado, 5-2 fora de casa, né, nesse jogo que aconteceu lá no estádio do Huddersfield, né, lá no John Smith Stadium. O Volks abriu o placar para o Stoke City, aí pela equipe do Huddersfield, o Munier e um gol contra do jogador do Stoke, do Bet ali, parece que ele fez o gol contra, o Huddersfield virou, mas o Stoke virou para 5-2 com gols de Power, Campbell e Gregory ali no finalzinho para fechar a conta. Um jogo que teve quase 22 mil pessoas, vitória da equipe do Stoke City, para quem sabe ser uma vitória para a equipe também embalar e sair dessa situação, né? A gente torce por isso, porque o Stoke não é um time para estar lá embaixo da 2ª divisão. E dentro da zona de rebaixamento, o Wigan é o primeiro time dentro da zona com 23 pontos, Barnsley na 23ª e o Luton na 24ª. O Luton que tá numa fase bem ruim, né, Eduardo? Eu lembro bem daquele primeiro jogo da Championship, que até a gente transmitiu e a gente viu, o Luton começando bem e tal, um jogo cheio de gol, mas tá lá em último colocado com 21 pontos. Fala um pouquinho sobre a situação do Luton, Eduardo. O Luton está numa sequência bem ruim de resultados, né? Na última rodada perdeu fora de casa para o Millwall. Essa partida contra o Millwall que é um pouquinho interessante, porque lá na década de 80, uma partida entre Luton e Millwall ficou marcada por briga entre hooligans dentro do estádio do Luton. Torcedores aí do Millwall invadiram o campo, quebraram cadeiras e tudo, e na torcida do Luton estava cheio de torcedor do Chelsea, do Arsenal, do Tottenham. Naquela época lá era território de ninguém, né? Os estádios. Briga para todo lado. E essa partida aí foi um divisor de águas aí no futebol inglês. Foi a partir daí que começaram a ser implementadas mudanças aí, estádios. Essa partida aconteceu em 85, né? Millwall e Luton. E o Luton até baniu torcedores visitantes alguns anos aí de seu estádio. E essa partida foi rejogada então aí na última rodada. Millwall venceu por 3-1, afundando ainda mais o Luton lá na lanterna, né? Mas eu acho que o Luton ainda tem sim chance de escapar do rebaixamento, né? Claro, precisa conseguir uma sequência boa de resultados, mas está bem embolado lá a parte de baixo da tabela, né? Porque, o Luton está com 21 pontos, o Barnsley 21, o Wigan 23, o Stoke 24. Algumas equipes acima aí já estão com um pouquinho mais de folga aí, como o Huddersfield com 28, o Charlton 28 e o Birmingham 29. Só que o Birmingham, além de estar numa má sequência de resultados, pode estar perdendo pontos aí na justiça, igual aconteceu na temporada passada. Então, com certeza essa briga aí contra o rebaixamento vai ficar mais emocionante daqui para frente aí no campeonato. E lá, o líder do campeonato, os dois líderes, na verdade, porque eles estão com a mesma pontuação. O Leeds, primeiro colocado com 52, e o West Brom com 52 também. Engraçado que as duas equipes empataram nos seus últimos jogos, né? O Leeds empatou jogando contra o próprio West Brom por 1-1. E olha, fala um pouquinho sobre esse jogo, Master, 1-1, o jogo dos dois líderes. Poderia ser o jogo pro West Brom ir para a liderança, mas empatou em casa com o Leeds. Será que essas equipes serão as duas equipes que vão subir direto? Tem muita chance, né? Um combate diretíssimo aí pelo topo do campeonato, que terminou como mostra como é que tá a temporada, né? As duas equipes bem equilibradas e termina com um ponto cada um. Quem abriu o placar aí pro West Brom foi o Ajayi, com 2 minutos, e ele mesmo fez o gol contra, né, aos 52, logo no início da segunda etapa, o que fez o empate do Leeds United. Eu acho que tem chance sim das duas equipes subirem diretamente. Eu gostaria muito de ver, pessoalmente falando, o Leeds lá na Premier League, até pelo trabalho que o Bielsa vem fazendo nas últimas temporadas, né? Isso não é de agora. Já vem, acho que, 2 temporadas seguidas já disputando lá no topo, sempre batendo na trave. E dessa vez é líder do campeonato. Então vamos ver como é que fica aí o futuro do Leeds.
Vamos ver o que pode acontecer. E bom, pessoal, acredito que esse tenha sido o episódio de hoje. Siga lá no nosso Instagram e também lá no YouTube, mesmo que você não ouça podcast pelo YouTube, se inscreve lá e ativa o sino de notificações, porque ele pelo menos vai te avisar quando tem episódio novo no nosso podcast. Então é isso, agradeço a todo mundo que ouviu. Deixa aí o seu feedback aí nos comentários aí no Instagram, no nosso YouTube também, sobre o que fazer no nosso podcast, melhorias, o que você está achando. Enfim, comenta aí, agradeço a participação do Master, do Eduardo Werner. E é isso aí, voltamos na semana que vem e até a próxima!